E olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Google Ads e vamos começar por falar de boas práticas de organização. A primeira coisa é criar campanhas separadas para áreas de produtos diferentes, promoções e regiões. A segunda prática é criar ad groups separadas com keywords relevantes e lances para cada produto ou serviço. As ad groups são grupos de anúncios e têm keywords associadas. Eu pus ali entre parênteses, já devia ter posto antes, que keywords significa palavras-chave em português. E por fim, temos que é uma boa prática ver se o Google Ads Manager Account é adequado para nós, caso nós queiramos controlar mais que uma conta. Vamos então falar de dicas para a construção de keywords agora. E a ideia fundamental é pensar como um cliente, que temos ali a verde, e tem um travessão à frente, mas eu acho que não era suposto ter, enfim. E as dicas são então ali a partir da primeira linha branca. E a primeira diz: organizar as keywords por tema, selecionar keywords específicas para alcançar determinados clientes, selecionar keywords mais gerais para alcançar mais pessoas, usar negative keywords, que vamos falar mais à frente sobre isso, escolher o número certo de keywords, aconselha-se a ter entre 5 e 20 keywords por cada ad group, e por fim escolher keywords que se relacionam com websites ou aplicações que os nossos clientes usam. Vamos então passar, já que começámos a falar das keywords, não é? De dicas de como fazer keywords, vamos também falar dos match types que têm a ver com as keywords. Os match types servem para controlar as variações de keywords que fazem com que o teu anúncio apareça a potenciais clientes. Basicamente é uma maneira de manipulares a maneira como as keywords vão ser interpretadas pelo Google, ok? A primeira seria a Broad Match, que mostra os anúncios com base nas keywords e variações parecidas como sinónimos ou erros ortográficos. É a opção default para todas as pesquisas. Então, depois temos, antes de explicar, vou já passar a esta. A segunda é basicamente a mesma coisa, só tem uma diferença. E esta é a Broad Match Modifier. Mostra os nossos anúncios com base na Broad Match, mas exclui sinónimos. Para se usar, mete-se um sinal de mais antes da palavra. Um exemplo, mais sapatos. Então aqui a diferença, como podemos ver, é que se escolhermos o Broad Match Modifier, ele não vai ter em conta os sinónimos, não é? Por exemplo, quase ninguém usa, mas imagina que em vez de escrever sapatos, vou escrever calçado, que é a mesma coisa. Se eu escolher a segunda opção, o Broad Match Modifier, não me vai aparecer o anúncio, porque eles escolheram essa opção e queriam que só aparecesse o anúncio caso estivesse exatamente escrito sapatos e não outros sinónimos. Vão perceber a ideia? Pronto. De resto, a segunda opção continua a incluir os erros ortográficos e pronto, aqui o exemplo diz como é que se usa e na primeira não se diz nada porque à partida provavelmente vais escrever a palavra e não é preciso adicionar nada, daí ser o default. Continuando. Temos a Phrase Match, que mostra os nossos anúncios no caso de frases iguais ou parecidas. Para se usar, mete-se a frase entre aspas, e temos aqui o exemplo, que abrimos aspas e escrevemos pizza de fiambre e fechamos aspas. E pronto, aqui a diferença basicamente é que no outro o Broad Match era palavras, aqui são frases. Depois temos a Exact Match, que mostra os nossos anúncios no caso de keywords iguais ou muito parecidas. Para se usar, mete-se os parênteses retos. Temos aqui o exemplo.
os parênteses retos e depois os chinelos e fechar os parênteses retos. E por fim, temos as Negative Match. Este modo faz com que os nossos anúncios não apareçam a determinadas pessoas segundo as palavras escolhidas. Para se usar, mete-se um sinal de menos antes da palavra. Temos aqui o exemplo, um sinal de menos antes da palavra pizza. E era isto que eu estava a dizer que, no slide, não foi no anterior, mas neste vídeo eu disse que ia explicar o que era as Negative Match. As Negative Keywords, basicamente é isso. As Negative Keywords são as Negative Match, é a mesma coisa. E basicamente imagina palavras que tu não queres que apareçam. Imagina que tens, sei lá, vendes botas, mas não vendes ténis. Então vais pôr ali a palavra ténis com menos anos para não estares a atrair pessoas que estão interessadas em produtos que tu não tens e assim, pronto, estás a perder oportunidades de chegar a outras pessoas e também estás a perder o tempo das pessoas. Continuando. O que faz o anúncio aparecer? O que faz o anúncio aparecer? O que faz é a Google Auction, que decide quais os anúncios aparecem em determinada pesquisa, a ordem em que aparecem na página e quando se paga. Os fatores que influenciam a posição do nosso anúncio são o lance, que é o máximo de dinheiro que estamos dispostos a pagar para o usuário clicar no nosso anúncio. Depois temos a expectativa de taxa de cliques, que em inglês é Expected Click-Through Rate, e abreviado escreve-se CTR, e é a previsão da frequência com o anúncio é a previsão da frequência com que o anúncio irá receber cliques quando aparece devido a uma keyword. A landing page deve proporcionar uma boa experiência ao usuário, esta também conta. Também conta a Aid Relevancy, hoje estou a falar muito mal inglês, peço desculpa estar a assassinar. Em português significa a relevância do anúncio e é calculada através de uma análise da linguagem do nosso anúncio para determinar o quanto se relaciona com a pesquisa efetuada pelo usuário. O formato dos anúncios também é importante. Temos o exemplo em que os anúncios com extensões podem melhorar o rank ou posição do anúncio. E por fim temos a Quality Score, que é a pontuação de qualidade em português, e é uma escala de 1 a 10 que nos diz se o anúncio e as landing pages são adequadas para cada uma das keywords escolhidas. Passamos então aos modelos de custo e confesso que isto é a parte que eu menos gosto. Eu acho que acaba por ser um bocadinho complicado, apesar desta parte aqui não ser assim tanto. Mais à frente a parte dos lances automáticos é que é um pouco mais confusa ainda. Mas vamos começar. Temos o CPM, que é custo por impressão, e é indicado para criar notoriedade da empresa ou produto e não para aumentar as vendas. Paga-se sempre que o Google mostrar o nosso anúncio 100 vezes. Basicamente aparece o anúncio 100 vezes e a gente paga esse valor que dissemos que pagávamos, ok? Em vez de ser por cada vez que aparece, é por cada 100. E pronto, basicamente impressão, só para saber o que é que significa, é basicamente o que a gente acabou de ler, é quando algo aparece à frente, quando o anúncio aparece à frente, mas as pessoas podem ter clicado ou não, isso não interessa. O que interessa é mesmo o facto de aparecer à frente das pessoas. Ok? Depois temos então o CPC, o custo por clique, que serve para aumentar as vendas ou as visitas ao nosso website. Paga-se cada vez que alguém clica num anúncio. Isto porque, se vermos bem, a diferença entre o CPM e o CPC
é que faz sentido que um seja para teres mais notoriedade e o outro seja quando queres que alguém faça alguma ação, basicamente. E a verdade é que ao as pessoas verem os teus anúncios, mas não clicarem, tu não estás a conseguir vendas ou outra conversão qualquer que queiras, mas estás sim a mostrar a tua marca às pessoas. Enquanto que se as pessoas estão a clicar, para além de estares a mostrar a marca às pessoas, não é? Também estás a conseguir algum tipo de conversão. Temos então depois o CPA, que é o custo por ação, e serve para aumentar as vendas. Paga-se apenas se os usuários verem o anúncio num site e fizerem uma compra ou completar uma ação desejada no website. Os anunciantes correm um maior risco com esta opção, pelo que tem um custo mais elevado. Okay? Este aqui é mesmo para as vendas. No dos cliques, o pessoal pode clicar, mas não chegar a fazer uma venda. Aqui é mesmo ao fazer uma venda. Daí ser mais caro. E eu peço desculpa aqui como isto ficou escrito, porque eu devo ter esquecido de que comecei a palavra no plural e depois estava a falar no singular. Continuando. Depois temos então o VCPM. O V significa que o anúncio é visível, isto é, tem 50% de chance de aparecer mais depressa, assim como não aparece no fim, e também não aparece no fim de uma página. Neste caso só se paga se estas tiverem estas características. Paga-se cada vez que é mostrada. Okay? Eu acho que isto é... mesmo que se selecione isto, pode ocorrer ou não. Deve ser conforme as circunstâncias. Basicamente é a mesma coisa que o CPM, mas é uma versão um pouco mais melhorada, por assim dizer, com alguns benefícios extras. Continuando, temos o CPV, que é o custo por vídeo, e serve para aumentar as visualizações de vídeos. Paga-se quando as pessoas visualizam o vídeo ou interagem com ele, como por exemplo, clicar num call to action. Esta é uma opção default para os anúncios de vídeo. Faz sentido, não é? Maneiras de fazer lances. Existem duas maneiras de controlar os nossos lances no Google Ads. E a primeira são os lances manuais, que permite-nos pôr lances manualmente por cada grupo de anúncios e keywords individuais. Assim sabes que estás a fazer lances para o que é mais importante para ti. Se não quisermos os lances manuais, temos os lances automáticos, que é feito automaticamente, não é? Pelo Google. No entanto, é preciso já ter registros passados para o Google se poder basear, ok? É preciso já ter alguns registros, já temos andado ali a fazer campanhas para ele ter informação passada para conseguir basear as suas escolhas, né? Ele não vai conseguir estar a fazer automaticamente sem ter informação. O lance deve depender do custo das nossas keywords, do tipo de campanha e dos nossos lucros. As ferramentas para determinar os lances de CPC são o Bid Simulator, que serve para vermos como o valor escolhido do lance afetaria coisas como cliques, conversões e impressões. Temos o Keyword Planner, que mostra a frequência com que algumas keywords são pesquisadas. E temos também o First Page Bid Estimates, que diz-nos quanto deve ser o nosso lance para aparecermos na primeira página do Google. E agora vamos para a parte que não gosto muito, que é os lances de conversões automáticas. Temos o Enhance Cost per Click, que é uma estratégia de lances semi-automática que ajusta os nossos lances para conseguirmos o maior número possível de conversões dentro do nosso orçamento para a campanha. Esta opção é boa para os anunciantes que procuram um aumento incremental nas conversões, mas ainda assim conseguir controlar as keywords dos seus lances.
Temos também a Maximize Conversions, que prepara automaticamente os lances para o tempo do leilão, para se conseguir um grande volume de conversões dentro do nosso orçamento para a campanha. É bom para negócios com um orçamento fixo de publicidade, que já têm pelo menos 15 conversões e 15 cliques por mês, que não sabem quanto devem pagar por uma conversão. Em outras palavras, o negócio não tem um objetivo de CPA. E lá estou eu com o meu grave problema de fechar parênteses. Eu não costumo ler os coisas depois de ter escrito e devia começar a ler. Continuando com os lances, né, ainda há mais. Temos então o Target CPA, que define automaticamente os lances para ajudar a obter o máximo número possível de conversões no Target CPA que foi definido. O CPA Target não opera dentro de um orçamento definido. É ideal para anunciantes que sabem o quanto estão dispostos a pagar por uma conversão e priorizam a manutenção de um custo específico por conversão sobre o aumento do volume de conversões. Não sei porque este cheira-me assim um bocadinho perigoso. E temos aqui uma nota. O algoritmo de lance automatizado vai precisar de algumas semanas para acumular dados suficientes para fazer previsões informadas.